neste local, ou Yato Yato, como é um nome carinhoso, cheio de meme, Yoshihiro Togashi, que acabou de bater o seu próprio recorde de hiato mais longo, 81 semanas sem nenhum lançamento de capítulo novo, e claro que todo mundo tá acostumado, então sim, a maioria também sabe que Togashi sofre com problemas bem sérios de coluna na lombar, mais especificamente, e que isso lhe dá muitas dores, mas vamos comentar nesse vídeo não só sobre este tópico resumidamente, mas sobre a criação de Hunter x Hunter, como essa história nasceu, como ela é diferente pro Togashi do que foi mesmo Yu Yu Hakusho, e se o Togashi concorda com muitas pessoas de que o final deveria ser ou pode ser ali, no momento em que... Opa, eu espero que você já tenha assistido ao anime de Hunter x Hunter até o final. Bem, no momento em que o anime, a adaptação da Madhouse acaba, que Yugon encontra com o seu pai, Jin. Vamos falar disso tudo, é um papo para fãs de Hunter x Hunter, para ansiosos pelo mangá ou não, e o que a gente pode esperar dessa continuação da história e o que o Togashi espera da continuação de Hunter x Hunter também. Deixa seu like, se inscreve aqui para não perder nenhum dos próximos vídeos e se inscreve também na Sala do Tempo, me ajuda a chegar em 70 mil lá, link aqui embaixo, canal com gameplay, vídeos de jogos, séries, filmes, muitas coisas a mais. Me segue no Instagram e Twitter para conteúdos novos também. E se você gosta de Hunter x Hunter, eu estou vestindo uma blusa, uma estampa que eu vou mostrar para vocês da minha lojinha, que tem camiseta, manga comprida, moletom de Hunter x Hunter, essa estampa lindíssima que eu idealizei junto com a loja. Você encontra no link aqui embaixo, além de várias outras estampas de animes e mangás. Se você quiser, confere aí depois. Pra quem não sabe, desavisados aí, o Togashi, autor de Hunter x Hunter, primeiro escreveu de 90 a 94 Yu Yu Hakusho, um grande sucesso da Shonen Jump, e ele conseguiu atingir uma fórmula perfeita envolvendo batalhas, torneios, lutas, personagens cativantes para que a sua história fosse um grande sucesso. Então surgiu uma demanda em cima dele para que ele lançasse mais alguma coisa. E a ideia, ele admite em uma entrevista que ele deu justamente para a Weekly Shonen Jump em 2018, que quando ele foi criar Hunter x Hunter, ele observava muito o que dava certo ou não, o que faria sucesso numa Shonen Jump. Mesmo quando o Yu Yu estava sendo adaptado, lançado, ele tinha um vício, e ele admite, de ficar olhando quem estava no primeiro rank, quem era mais lido, que fazia mais sucesso e qual era a fórmula, geralmente, dessas histórias de sucesso. Bem, geralmente é coisa com luta, torneio ou esporte, uma das duas coisas. E quando ele criou Hunter x Hunter, inicialmente ele queria seguir isso, essa fórmula, esse sucesso para conseguir bombar. E mesmo o protagonista, o Gon, inicialmente ele pensou em fazer um garoto que fosse aquele queridinho, bom garoto, que os pais gostariam de dar o nome do Gon para o seu filho, e assim nasceu o Gon no começo. Essa foi a primeira vontade, o primeiro impulso para escrever Hunter x Hunter. Mas o Gon foi um grande ponto de virada também, que fez com que Hunter x Hunter caminhasse para outros rumos muito mais interessantes, na minha opinião, porque o Togashi viu que ter um protagonista tão certinho não daria certo no que ele desejava escrever. Por isso, se você terminou de ver Hunter x Hunter, não viu o meu vídeo desconstruindo ele, explicando por trás da sua construção, talvez você ainda imagine que o Gon realmente é um garoto bonzinho, que segue seus instintos, que é legal, gente boa, com princípios morais perfeitos, e não! O próprio Togashi, nessa entrevista de 2018, fala sobre isso. O Gon, ele tem uma moral meio cinza, transitória, ele é egoísta, ele faz o que ele quer, ele não tem problema de lutar com quem quer que seja, e isso, inclusive, fez com que o Togashi não precisasse colocar dilemas morais na cabeça do Gon em certos momentos, em certas batalhas. Por isso que, às vezes, você pode ver o Gon tomando decisões que moralmente são duvidosas, mas que encaixam na narrativa, porque ele não é perfeito, e isso é muito legal. Tem um vídeo explicando muito bem sobre isso, sobre essa construção do Gon aqui no canal, eu acho muito interessante realmente, e casa com a ideia do Togashi. E por isso que a gente vê que Hunter x Hunter, por mais que tenha torneios, e começou muito com isso, né, uma competição para se transformar em Hunter, e disputas e lutas, cada vez mais os personagens foram sendo desenvolvidos pra cá e pra lá com uma diferente narrativa, que segue o padrão das batalhas de histórias da Shonen Jump, mas que vai além. Que tem, por exemplo, arcos centrados em personagens que não são exatamente o núcleo principal, ou não pelo menos todos no núcleo principal, e fez muito sucesso. O Togashi, por exemplo, diferente do Kishimoto, acredita que uma história, ela precisa apresentar todo o panorama de uma vez, nem que seja com muitos textos, para que ela tenha liberdade em seguida de ir direto ao ponto e desenvolver a ação do que é interessante, e não começar lentamente e inserir a magia aos poucos. Não, joga magia de cara. Ainda sobre o Gon, nessa mesma entrevista, o Togashi fala
que como que você vai imaginar, na verdade, realmente que um garoto bonzinho abandonaria a mãe, a mulher que criou ele, na verdade, pra se transformar num Hunter e deixa pra lá a família e nem ligo. Mas isso faz sentido com a criação desse Gon, que não é o protagonista perfeito, o mesmo Gon que também foi abandonado por um cara, o Jin, seu pai, porque queria ser um Hunter. Então, talvez esteja na genética, talvez esteja no sangue, ou simplesmente seja uma linha de personagem, como ele diz, reais. Um ser humano, alguém que claramente existiria, com sentimentos totalmente factíveis, críveis, que você acredita, que você consegue ver em pessoas que você conhece na vida real. Com Hunter x Hunter, talvez até mais do que com Yu Yu Hakusho, o Togashi diz que sente prazer, felicidade em escrever a história, e ele ainda acha que tem o que construir, mesmo agora com seu arco do Continente Sombrio. Tivemos uma adaptação com a Madhouse até o volume 34 do mangá, e hoje a gente só tem até o 36 completo. Então a gente não tem tanto material pra você curioso aí que quer saber, pra continuar uma nova temporada do anime, uma nova adaptação. Realmente o desejo pra quem quer ainda ver essa história animada mais à frente é esperar mais capítulos e um alongamento. Só que aí a gente entra na questão do Togashi realmente ter dores. Dores que nunca foram exatamente muito bem explicitadas, mas a gente sabe que é um problema grave, como eu disse, na lombar. E que desde Yu Yu Hakusho, mas principalmente em Hunter x Hunter, ele até naquelas notas entre capítulos, nos volumes do mangá, dava algumas pistas ou falava um pouquinho sobre isso, sempre descrevendo como muitos sites começaram a trazer agora com esse recorde de hiatos, lembrar essa questão, né? Que ele falava sobre dor para levantar, sobre dificuldade de fazer qualquer tarefa, sobre precisar se arrastar. Eu vou ler alguns quotes que foram, inclusive, colocados por vários sites na última semana. O prazer de ser capaz de sentar no banheiro ou numa cadeira. O interessante sobre o corpo é que ele não faz cocô quando você está deitado ou preso na cama, tracinho, se arrastando, tracinho, pedindo ajuda, tracinho, problema para se levantar e ir para o hospital. Ou a pior parte da dor nas costas é que você só melhora um pouco para você poder ir para o hospital. Ou por fim, quando a dor é 10 numa escala de 1 a 10, você não consegue nem mover seu corpo 1 centímetro durante a noite. Então, por mais que existam as histórias, os memes, que o Togashi tem preguiça, que o Togashi gosta de Dragon Quest, e que isso possa acontecer com qualquer pessoa, tá? Ele realmente pode querer parar pra jogar um pouco, ele não precisa se dedicar 100% do seu tempo útil a escrever Hunter x Hunter, por mais que a gente queira isso, ele realmente também tem muitas dores há muito tempo. Isso também já saiu em algumas falas, por exemplo, de pessoas aí, são contatos dos contatos, rumores dos rumores, mas pessoa que trabalha ou vai falar com alguém da editora dele, e aí falam que perguntaram pra editora, pra alguém da editora, sobre o retorno de Hunter x Hunter, se vai sair mais algum capítulo do mangá, e falam que não, que o problema ali na lombar do Togashi tá muito sério. Então dá pra gente entender que mesmo que não saibamos a dimensão da coisa, ou se ele trata, ou se tem alguma previsão de melhora, o que a gente espera, claro, pra qualquer um que sim, há muitos fatores que impossibilitam ele de trazer capítulos com mais frequência, inclusive, principalmente, fatores de saúde. Fora isso, por mais que o Togashi, nessa mesma entrevista de 2018, fale que ele não é completamente contra ele escrever um script, fazer uma história, alguém desenhar pra ele, a gente sabe também que em Hunter x Hunter ele basicamente faz tudo sozinho, não depende como muitos de vários assistentes, algo que aceleraria o trabalho dele, mas talvez por algum perfeccionismo, costume, ele não faça. Então isso, considerando que ele ainda tem problemas de saúde, ele é uma pessoa só, claro que traz uma demora muito maior para o lançamento de uma continuação da história. É muito triste que ele ainda fale nesse mesmo momento de coisas como que ele sente que ele quer terminar Hunter x Hunter ou morrer escrevendo. Então é claro que na cabeça dele talvez ele cogite não conseguir terminar, não conseguir chegar no fim, mas que ele ainda tem o que construir. E aí a gente chega por fim naquele ponto que muitos falam que a história terminou, o fim de Hunter x Hunter acaba com o fim do que a gente viu no anime, que o Gon encontrando o Jin era a finalização do seu propósito inicial, portanto, tudo bem, as pontas soltas que existiam do universo podem ficar na imaginação, o centro, o núcleo do objetivo do protagonista foi encerrado. Por mais que eu concorde, por exemplo, que você pode assistir o anime e que vai te dar uma sensação de completude, de finalização quando você chegar ali na questão deles juntos, eu realmente senti isso ao assistir, eu não tinha lido o mangá na época ainda,
Ainda tem muita coisa pra contar e não sou eu que falo. O Togashi, nessa entrevista, diz que ele até chegou a cogitar não terminar ali, mas olhar como um leitor e ver se aquilo parecia um fim. E ele achava que era possível, mas ele observou e como leitor ele ainda viu coisas pra continuar, que ele fazia esse exercício de olhar como alguém que está lendo, como realmente um fã que acompanha, e ele ainda viu coisas pra contar e ele, como autor, tinha coisas pra contar e tem a vontade de continuar. Não é, pelo visto, por essa declaração, pelo menos, o caso de Yu Yu Hakusho, que o pressionavam para continuar com a história, extrair mais coisas dela, e ele não tinha vontade, foi empurrando até onde deu e terminou com aquelas coisas aceleradas, sem tanta ambição, sem tanto paixão, né, pelo que estava fazendo. Nesse caso de Hunter x Hunter, ele parece querer continuar, nem que ele morra enquanto continua. Não é o que a gente espera, ele ainda é novo, mas tem aí seus empecilhos, suas questões, suas agendas, sua forma de trabalhar que prejudicam o lançamento frequente de Hunter x Hunter, cada vez menos frequente. Então, para todo mundo aí que acha que a finalização era com o Jin, o autor, o Togashi, não acredita que essa seria a finalização perfeita, embora ele entenda que dá uma conotação ou que finalize alguma coisa importante ali, mas ele sente que ainda tem muito pra crescer. E ele tá expandindo a história com o Continente Sombrio, ele tá com muita coisa ali sendo desenvolvida que vai levar um tempo até a sua conclusão, certamente, mas devagar, com muitos hiatos. 80 e tantas semanas e contando, né, daqui pra frente, vamos ver quando isso tudo volta. Por enquanto, nenhuma notícia, nenhuma previsão, nenhum rumor de retorno do mangá, muito menos do anime, pelo que a gente já falou, né, de quantidade do que há para adaptar hoje não é suficiente, mas desejamos aí, claro, melhoras pro Togashi, que ele consiga tratar. Muitos problemas de coluna são tratáveis, operáveis, se a pessoa tiver vontade de tratar dessa maneira. E a gente espera que ele tenha saúde para voltar a escrever, ilustrar no seu ritmo, que não precisa ser super acelerado se ele não quiser, trazendo uma história que ele tenha amor ainda, porque a história é contada com prazer e a leitura é muito mais prazerosa na hora da gente consumir. Quando tivermos notícia, qualquer coisa a mais, a gente volta. Enquanto isso, eu continuarei lançando vídeos esporádicos, analisando arcos, personagens, questões específicas de Hunter x Hunter. Após esse grande papo sobre mangá, Togashi, expectativas, sobre fim verdadeiro ou não, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, se você espera que a história volte logo no mangá, ou se você considera o anime como o final mesmo. E se inscreve no canal se você não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos, e a gente se vê em todos eles. Lembrando que tem link aqui embaixo de blusa, camisa, mão comprida, moletom e tudo com estampa lindíssima de Hunter x Hunter, para que você, fã, pelo menos se vista aí de Hunter x Hunter, Gon, Killua, quem sabe mais estampas em breve. Me contem aí se vocês quiserem. Tchau, tchau!